Som. Vamos ficar de pé. É isso aí. Som. Estamos de casa nova. Amém? Aí, faz bastante barulho aí. Ainda, como tivemos apenas uma semana, queridos, de muitos ajustes para deixar esse lugar aí o mais confortável para todos vocês, mas muitas coisas para serem ajustadas ainda, né? Mas graças a Deus nós estamos aqui nesse novo tempo. E eu agradeço mesmo todos que estiveram orando para que esse lugar acontecesse. Nós tivemos muito tempo passando por vários lugares que não comportavam a proposta da Gólgota, mas finalmente nós temos um lugar onde podemos fazer o nosso louvor do jeito que a gente gosta, se arrebentar, que o sangue volte a jorrar dentro da Gólgota e que venha o tempo que Deus tem para nós nesse novo tempo, amém? Amém, queridos? E como estamos de casa nova, nós queremos começar o louvor à nossa cara, né? Então, aqueles que nunca presenciaram um culto da Gólgota, tem uma saída ali, ó. Tem vai ter uma luz acesa ali, se precisar sair correndo, alguma coisa. A gente não é novidade pra gente, tá bom? As pessoas se assustarem. Mas, como de praxe, venham pra frente. Venham! Venham, podem sair do lugar. Venham pra frente. Para de medinho. Amém. Menos as grávidas dá pra trás, os bebês dá pra trás. Mas os homens, cadê os homens dessa igreja? Todo mundo de frente. Vamos aí. Show flango. Mateus. Vamos começar glorificando o nome dele? Vamos começar engrandecendo o nome dele? Vamos aí! O medo, a dor, sofrimento se prostram ao nome de Jesus. Os reis, tronos, todos eles se prostram. A terra, o mar, o sol, os céus se prostram. A terra, o mar, o sol, os céus se prostram. Vamos gritar! Aleluia! Aleluia!
tu seres próximo. O nome de Jesus. A terra, o mar, o sol, o céu se prostram. O nome de A terra, o mar, o sol, o céu se prostram. Grita! Aleluia! Aleluia! Yeah! Aleluia! Aleluia! Ninguém é como tu, meu Deus, como tu és meu rei. Não, ninguém é como tu. Aleluia! Estamos falando de supremacia. Essa é a declaração. Ouça toda a terra declarar. Recebe voz por ele. Luz no céu. Prostrem-se no chão. Beijem o pó do chão. Jesus coroado está. Quantos nessa noite creem que Ele é nosso Jeová Shalom? Vamos aí! Oi. És a glória, és a dor, és o mestre, somos teus servos. És o fogo, és a chuva, és justiça, está retornando outra vez. Oh, Santo Deus, bem exaltado é, meu Deus, Messias, Jeová, vocês! Santo! Oh! Santo Deus! Santo Deus! Presente, alegria, meu futuro, tu és meu passado, tu és fiel, verdadeiro, julgamento, tua justiça vida. Oh, Santo Deus, Rei exaltado é, meu Deus, Messias, a nossa bandeira, você! Santo! Oh! Santo Deus! Santo Deus! Ó Rei Jesus! Você é meu Deus! Tu és tão digno! Santo e forte! A trombeta irá tocar! Vou me curvar! Em reverência! Jesus!
reina. Pode sim toda a terra crescer. Santo Deus! Santo Deus! O mundo está no fim, os dias estão curtos, mas nossos olhos querem ver, Deus, a glória da tua face. Amém? Ligaram até na tomada. Vocês estão ficando velhos, hein? Não aguenta mais, não? Oi, você Solta mutou minha guita aí, Matheus? Mutou a minha guita aí? Faz pouco tempo que ele toca guitarra. Começou essa semana. Guitarra baixou sozinho aqui. Vamos lá! Meus olhos vão dizer, todo orgulho dentro do meu ser, pessoas em mim, não é tempo de sair, tempo de despertar, sonhar e venha nele. Get out! Ela em mim, Deus, não posso mais enxergar. Cura o meu ser, você! Estou aqui, Deus. O mundo está no fim, os dias estão curtos. Meus olhos querem ver a glória da tua face. Ela em mim, Deus, não posso mais enxergar. Cura o meu ser. Quero permanecer. Sou o mundo está no fim, os dias estão curtos. Meus olhos querem ver a glória da tua face. Meus olhos vão dizer, meus olhos dentro do meu ser, você pisar, eu pude sair, meu fardo, grande é meu sopro, Fracos são, meu Deus, eis-me aqui, me rendo a ti. o mundo está no fim, dias estão curtos. Meus olhos querem ver a glória da tua face. Você
não sei. Os dias estão curtos. Amém? Hoje nós fizemos um repertório que é para compensar os 3 anos que a gente estava tocando worship. Mas percebi que, assim como o tempo, vocês também já era o tempo de vocês, né? Domingo, hoje é teste, Você vê que vocês aguentam, continua. Senão domingo que vem volta tudo a tocar Vineyard. Amém? Então façam, me convençam de que vocês ainda são uma igreja de metal. Amém? Nós vamos tocar um hino, que eu acho que todos aqui na igreja gostam dessa música. Porque essa música fala da grande expectativa do nosso coração, que é estar com Deus para todo o sempre. Essa música se chama Cativo. Não, essa música não dá pra cagar nela. Foi culpa minha. É que eu não tô enxergando nada da minha guitarra aqui. É a idade, gente, desculpa, tá? Agora não tem desculpa, hein? Observando, não vendo onde vou, eu ouço a sua voz. Não demore os olhos para, conduza o que eu sou. Quero te conhecer. Você aqui esperarei até os céus mover. Eu ficarei cativo aqui no seu amor. Até os céus mover. Eu ficarei cativo aqui no seu amor. Vejo tudo enfim, eu me moverei, movido por você. Não demores, voltes para mim. Meu coração é teu, meu coração é teu. E esse grita, aqui esperarei. Até os céus mover, eu ficarei cativo aqui no seu amor. Até os céus mover, eu ficarei cativo aqui no seu amor. Vocês, até o
até os céus mover, eu ficarei cativo aqui no seu amor. Até os céus mover. Aleluia! Chega, aguentam mais. Glórias a Deus, queridos. Estavam com saudade disso, né? Esse ano a Gólgota faz 24 anos, queridos. No início, para quem estava desde o início lá, sabe as coisas que todos nós passamos. Meu filho nem era nascido na época. As vezes em que nós tivemos nossa igreja quebrada, pichada pelos black metal em Curitiba. Alguns de nós apanhamos na rua, naquela época, que era muito difícil fazer parte dessa igreja. Toda semana nós estávamos literalmente debaixo de um risco de vida, de ir para a igreja e talvez não voltar para casa, de lá e direto para o céu. Então foi um tempo que nós passamos, mas em nenhum momento nós nos sentimos intimidados pelo império das trevas. Em todo momento havia em nós uma convicção de chamado, de que nós fomos chamados para isso daqui. E a gente sofreu muito por não ter isso daqui nos domingos, não vivenciar isso daqui. Porque a Gólgota entrou para a história, em definitivo, com uma igreja que quebrou barreiras. E acho que foi talvez uma das primeiras igrejas que eu tenho conhecimento, que desligou as luzes, desligava as luzes na hora do louvor. E parede pintada por dentro e por fora de preto. Agora, em cada esquina, nós temos uma igreja pintada de preto. Na época, nós éramos do demônio, porque a gente fazia esse tipo de coisa. Agora, é church quem faz esse tipo de coisa, né? Mas nós estamos aí, queridos. Acho que talvez a Gólgota ainda seja uma das poucas igrejas no mundo que tem esse estilo de louvor. E glórias a Deus, porque as igrejas amadureceram. E hoje, qualquer igreja aqui na cidade de Curitiba, você vai encontrar um cara de preto, tatuado, com piercing, com camiseta de banda, né? Tem bastante igrejas por aí. Mas nós acreditamos que Deus ainda tem algo com essa igreja. Amém? Até um tempo atrás, vou dar um testemunho bem rápido, queridos, não quero esfriar vocês, mas é bom que vocês estão respirando aí, né? Os velhos agradecem esse tempo aí. Mas até um tempo atrás, eu, de verdade, eu estava orando sempre e perguntando para Deus, assim, refletindo sobre a continuidade da existência dessa igreja com uma proposta de alcançar ainda o heavy metal. Porque, na minha perspectiva, não tinha mais uma nova geração de metaleiros, hardcore, punks em Curitiba. Eu, de verdade, achava que a hora que o Iron Maiden acabasse, acabaria o heavy metal num planeta, né? E eu, por um acaso, assim, numa semana, eu fui em um show na sexta-feira e um show no sábado. E eu estive aqui pela Redondeza, né, bem aqui perto, aqui, num bar, com o João, o meu filho. E, cara, eu vi uma nova geração, assim, sabe? Uma nova geração que precisa ser alcançada por essa igreja. Amém? Os velhos já aposentaram, nem escutam heavy metal mais, já estão em casa assistindo série, assistindo
Como é que é o nome das séries coreanas lá? Ficam assistindo dorama em casa, né? Mas ainda é o chamado dessa igreja, a nossa responsabilidade, amém, queridos? Eu não sei como é que funciona com vocês, mas o coração... Oxe. Então Agora, deixa eu desligar. agora deu. Por que você está ligando? Que eu vou cantar. Eu não sei como é que funciona o coração de vocês, mas para mim ainda queima aqui dentro, no meu coração, o fato de estar na rua. Poxa. O fato de passar na rua e ver um roqueiro, o meu coração queima por ele. Amém? Queima por ele. Eu simplesmente não aceito perder para Satanás. Sabe? Eu não aceito ver os shows lá no Torque, lá no Clay, os shows em todos os bares aqui de Curitiba, essa galera, essa muvuca de roqueiros aqui no Largo da Ordem, tudo morrendo sem Jesus. Sabe? Isso me incomoda muito. Eu passo mal todas as vezes que eu vou no Largo da Ordem. De verdade, eu sinto uma opressão no meu coração muito grande. Eu sinto um peso espiritual na minha alma de ver aquilo. E pensar, puxa vida, Deus, essa multidão podia estar lá na Gólgota, crescendo, sendo discipulado, recebendo, sabe, salvação por meio de Jesus, tendo suas vidas transformadas e libertas. Estamos juntos? Amém? Amém, queridos? Abracem essa responsabilidade e o chamado de vocês, porque a nós foi colocado esse compromisso de pregar o evangelho para essas pessoas. Amém? Certo? Amém? Bob tá Bob, aí. vem cantar Cordeiro Santo. Cara, vem. Tá com medinho agora? Mas o Bob sabe de cor essa música? Nós vamos Venha, tocar cara. um outro hino da Gólgota. Mas esse hino é o seguinte, nem sei porque você está chamando o Bob aqui, de repente dá para falar para a galera, não, pode subir aqui, não estou te desprezando. Tá louco, ó. Tá louco. Mas Pô, essa música... veio lá da Assembleia de Deus direto para Gólgota. Na verdade, ele estava cantando no mundo agora, não estava no safado. Ele estava num show lá do mundo. Amém, queridos? Essa é para todos vocês cantarem juntos. Amém? Cordeiro Santo. Ai. Declara isso. Exaltado seja Deus. Exaltado seja Deus nas alturas, acima do céu. Cordeiro de Deus, onde está, ressuscitou e retornará. Glória e honra ao nosso Rei que venceu, aleluia. Todo louvor e adoração sobre a morte triunfou. Exaltado seja Deus nas alturas, acima dos céus. E retornará. Exaltado seja Deus nas alturas, acima do céu. Cordeiro de Deus, vamos lutar e ressuscitou. Glória e honra ao nosso Rei que venceu, aleluia. Todo louvor e adoração sobre a morte triunfou.
toda glória, honra e poder. Sobre a morte triunfou. Hosana, nosso rei que venceu, aleluia. Hosana, nosso rei ressuscitou, aleluia. Hosana, nosso rei que venceu, aleluia. Hosana, nosso rei ressuscitou, aleluia. Honra nosso rei que venceu, aleluia. Todo louvor e adoração sobre a morte triunfou. Você tinha que estar aqui, cara. Volta aí, Mateus. A Ti rendemos toda a honra e glória, Deus, por esse novo espaço, esse novo momento, esse novo mover. Sabemos que independente do que você está passando, amado, tem alguém junto com você no fogo, tem alguém na fornalha, amém? Que você proclamasse como uma oração essa música. Há uma graça quando se está no fogo, outro caminho quando cercado estou. E quando eu olho esse tempo aqui, entre o que já fui e o que me tornei, eu sei que nunca estarei só. Sei que há outro em meio ao fogo, de pé junto a mim. Sei que há outro em meio às águas, segurando as marés. E se um dia não lembrar-me como sou livre, há uma cruz sobre o meu fardo, onde alguém morreu por mim. Sei que há outro em meio ao fogo. Meus débitos morrem sobre as águas, do pecado escravo nunca mais serei. E se um dia eu vir a cair, você já pagou o preço por mim. Eu não curvaria o que o mundo propôs. Eu sei que nunca estarei só. Sei que há outro em meio ao fogo, de pé junto a mim. Sei que há outro em meio às águas, segurando as marés. E se um dia não lembrar-me do teu poder em mim, e que a tumba está vazia, poder que vive em mim, sei que há outro em meio ao fogo. Diz, sei que há outro em meio ao fogo. Sei que há outro em meio ao fogo. Sei que há outro em meio ao fogo. Eu posso ver a luz, meias trevas, e as trevas prostram-se. Eu posso ouvir o rugir
espaços se romper, sinto o chão tremer sobre os meus pés, as prisões romperam-se. Nada fica entre nós, nada fica entre nós. Não há outro nome igual ao seu. Outro nome não há além do nome de Jesus. O que é e o que era e para sempre será. E eu estou aqui, eu aguardo em ti o mundo por vir. Eu sei que nunca estarei só. Eu sei que nunca estarei só. Sei que há outro em meio ao fogo, de pé junto a mim. Sei que há outro em meio às águas, curando as marés. E se um dia não lembrar-me, quando és pra mim, contarei nossas batalhas, porque sei que esteve ali. Eu posso ver a luz. As trevas se posso ouvir o rugir que vem do céu. Espaços se romper, sinto o chão tremer. As prisões romperam-se. Nada fica entre nós, nada fica entre nós. Nada fica entre você e Jesus amado. Eu posso vir a luz entre as trevas, e as trevas prostram-se. Eu posso ouvir o rugir, o que é? Se no chão tremer, nada fica entre nós, nada fica entre. Se que há outro em meio ao fogo, de pé junto a mim. Sei que há outro em meio às águas, segurando as marés. E se um dia não lembrar-me, quando és pra mim, eu contarei nossas batalhas, porque sei que esteve ali. Eu contarei nossas batalhas, sei que esteve ali. Contarei nossas batalhas, porque sei que esteve ali. Contarei, porque sei que esteve ali. Contarei nossas batalhas, porque sei que esteve ali. Aplaude a Ele. Porque não importa, Senhor Jesus, aquilo que passemos em nossas vidas, Jesus, você sempre vai estar presente, Senhor. Essa é a convicção da nossa fé, Senhor Jesus. Que não importam os vales, Senhor Jesus, tua palavra fala que a nossa fé vai ser provada pelo fogo, Senhor. Lapidada, Senhor Jesus, todos os dias, Senhor. Todos os dias, Senhor, nós temos que matar um leão, Senhor.
Todos os dias nós temos que carregar a nossa cruz, Senhor. Renunciar, Senhor Jesus, os desejos da nossa carne, Senhor Jesus. Aquilo que em nós milita contra o Teu Espírito que habita em nós. Espírito Santo, eu te louvo. Eu te louvo, Senhor, porque Você não habita em nós por merecimento nosso. Obrigado, Jesus, porque um dia Você nos convenceu do quão pecadores nós éramos. Nós nem capazes de nos arrepender éramos, se não fosse Você tocar em nosso coração, em nossa mente, em nosso espírito, e revelar a Tua graça, o Teu amor, aquilo que Jesus fez na cruz, Senhor. Nós estaríamos ainda perdidos nas trevas, mortos em nossos delitos e nossos pecados, separados da glória do Pai para todo sempre. Obrigado, Jesus, porque Você transformou nossas vidas. O Senhor nos transformou por meio daquilo que Você fez naquela cruz por cada um de nós, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. É por isso que nós estamos aqui, Senhor. Nós nos reunimos nesse lugar, Senhor, porque nós somos gratos, eternamente gratos por tudo que Você fez e porque o Senhor nos deu essa família maravilhosa em Cristo, Senhor Jesus. Cada um dos que estão aqui, Senhor, é um presente que o Senhor nos deu. Cada um aqui é um presente na minha vida e eu te louvo por isso. Te louvo pelo chamado dessa igreja também, Jesus, por todos os frutos, as vidas que foram transformadas por meio desse chamado, Jesus, que o Senhor, por Tua graça, nos concedeu. Obrigado, Jesus, por essa liberdade, Senhor, de podermos estar aqui e Te louvarmos e Te adorarmos, Senhor Jesus, do nosso jeito, Senhor, dessa forma maluca, dessa forma, Senhor Jesus, em que nós nos sentimos, Senhor Jesus, livres para Te louvar e para Te adorar. Obrigado, Jesus, porque mais um tempo se inaugura nessa igreja. E eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Levante suas mãos. Eis-nos aqui, Senhor Jesus. Envie-nos, Senhor Jesus. Nós profetizamos, Senhor, sobre todas essas pessoas perdidas, Senhor Jesus, que fazem parte do underground, Senhor Jesus, e que precisam desesperadamente Te conhecer, Jesus. Use-nos como Teus atalaias, como profetas desta geração, Jesus. Espírito Santo, vá na frente, trabalhando e convencendo as pessoas da justiça, do juízo, Senhor, que somente o Senhor pode. Somente o Senhor pode. E use-nos para o louvor do Teu nome, Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Eu ia pedir para os homens da Gólgota darem preferência aí para os visitantes. E acho que as cadeiras acabaram aí, né? Tem cadeiras aí, tem lugar aqui.
que hoje é o primeiro culto, né? Aqui. Todos os membros têm a responsabilidade de manter a obra de Deus. Amém? Amém? Deus para nós. Ui, Suzy, por favor. É aí dentro, Matheus. Quero todos. O que eu ia falar? TDAH, né? Quem não vier no domingo que vem, para o domingo de Páscoa, não tem problema, participa do ensaio, do teatro, vai ser bem legal. Também é uma forma das crianças aprenderem um pouco mais sobre a Páscoa, tá bom? Queridos, vamos orar pelas crianças. Estenda a mão para as crianças, né? Não precisa as mãos sujas para de frente. Senhor Jesus, quero orar pelas crianças. Profetizei que ia derramar sangue hoje aqui, literalmente derramaram mesmo aí? Amém, glória a Deus. Significa que estamos voltando à raiz. Imagine a Bianca, era da igreja menonita, e o pai dela falou assim, ela falou para o pai dela, pai, eu vou num show de rock lá numa igreja lá pintada de preto, lá, cheio de metaleiro. E o pai dela, tem certeza? Tem, né? E aí veio e era um Gólgota Fest, eu acho, e bem inventou de entrar nas rodas do desertor, né? Moral da história é que ela voltou para casa com um talho na testa, e aí apanhou do pai dela por causa disso. Mas é isso daí.
Já falei, o custo de fazer parte dessa igreja é derramar sangue. Amém? Amém. Igreja, bem-vindos a este novo lugar. E eu não vou falar novamente, né, sobre a importância, o quanto nós oramos para que tivéssemos esse lugar. Queridos, tem 2 cadeiras, 3 cadeiras, mais 2 cadeiras, são 5 cadeiras, tem mais uma cadeira lá, 6, lá atrás tem cadeira. Então, quem tem cadeiras aqui também do lado esquerdo, tem uma cadeira aqui. Quem quiser sentar, tem lugar aí, amém? Amém, queridos. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 11. Quero dar continuidade ao livro de Salmos. Hoje realmente eu estava numa grande dúvida sobre o que falar, né, nesse novo tempo. Talvez falar um pouco do meu testemunho, mas eu não quero focar na minha pessoa, eu quero focar na palavra, dar continuidade. Que nós mudamos de lugar, mas essa igreja continua com o seu compromisso de ser uma igreja bíblica, que procura ensinar de fato aquilo que a Bíblia nos propõe, nos revela. Amém, queridos? Certo? Então, não é praxe dessa igreja ficar fazendo pregação coach aqui, ficar falando palavras bonitinhas para alimentar o lado hedonista do ser humano. Do contrário, sabe? Aqui a gente está aqui para colocar o dedo na minha e na tua ferida. Não só na ferida de vocês, mas também na minha ferida. Porque a Bíblia fala que a palavra de Deus, ela tem essa função, a função de exortar, a função de ensinar, a função de nos mostrar o caminho, a função de desafiar e transformar a nossa vida. Amém? A gente sempre fala aqui, aquele ditado, né, que a gente tem tanto tempo de caminhada com Deus e a gente tem que sempre estar se perguntando, né, o quanto eu tenho amadurecido, o quanto eu tenho mudado, o quanto a minha vida tem sido transformada pela palavra e pelo Evangelho. E por isso daqui também, né, porque há desafios também que muitas vezes extrapolam simplesmente a nós mesmos, mas o convívio também é um desafio, né? A gente que está aqui já, eu e minha esposa, há 24 anos, né, praticamente todos que estão aqui nessa noite, com exceção acho que da Fernanda, acho que só a Fernanda que está exatamente desde o começo, deu uma desviadinha uma época, nem vem, né? E está aqui, mas outros saíram, voltaram, né, e a gente está aqui vivendo esses 24 anos de Gólgota. Foi bom ver alguns rostos aí que fazia tempo que eu não via. Vandão. Vandão que me ensinou a falar meu querido. Eu falo meu querido por causa dele. E o Vandão também esteve muito tempo com a gente, desde o início, né? Vandão, quando começou, a gente nem tinha um lugar alugado ainda, né, Vandão? Era lá no nossa casinha lá, né? É isso também, a Rose e o Maurício também estão aí. Cadê a Rose e o Maurício? A Rose saiu? Já desviou de volta. A Rose e o Mal também, que estiveram desde o início, né? A Rose primeiro, que o Mal era do diabo naquela época. Mas é isso, mais alguém aqui que estava desde o início aqui, daquela época? Pois aí, né? Não vou ficar citando o nome, porque eu vou acabar esquecendo e eu sempre me ferro com esse negócio. Mas amém, queridos. Estamos aqui. Eu queria orar agradecendo a Deus mais uma vez. Pai, mais uma vez, nós te louvamos. Obrigado porque o Senhor sempre nos ensinou a depender do Senhor. E o Senhor conhece o meu coração, o coração da minha esposa, o coração dessa igreja, que é sempre estar no centro da tua vontade para ela. Qual é a tua vontade, Senhor? O Senhor tem o tempo de começar, o tempo de nos ajudar a permanecer e o tempo em que o Senhor desejar encerrar. Tudo está em tuas mãos e nós confiamos absolutamente na tua soberania, Senhor. O Senhor é soberano. Colocamos diante do Senhor a tua palavra nessa noite. Venha mais uma vez ministrar em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Está dando uma microfonia de leves. Amém? Ó, vai resolvendo aí, Mateus.
Amém. Então, vamos lá, queridos, Salmo de número 11, versos 1 em diante, nós vamos lendo e vamos comentando, amém? O título dessa pregação é O Fundamento dos Justos. Começa assim o texto: No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? É interessante desse texto, porque ele começa falando que Deus é o refúgio da alma dele, o refúgio da vida dele. Então, eu acho que a gente pode, como cristão, afirmar isso, que Deus é o nosso refúgio. O nosso refúgio não é o dinheiro, o nosso refúgio não são pessoas, o nosso refúgio, acima de tudo, é o Senhor. Amém, queridos? Certo? Porém, a confissão, ela tem uma distância muito grande entre aquilo que a gente confessa com a nossa boca, daquilo que a gente comete na praxis diária, daquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Uma coisa é eu falar coisas aqui para vocês no domingo, ensinar coisas para vocês, uma coisa diferente é aquilo que a gente vive no dia a dia. Então, falar sobre confiança, sobre fé em Deus, sobre descanso em Deus, é uma coisa. Nós de fato confiarmos em Deus, nós descansarmos em Deus, é diferente. Pelo menos comigo é. Então, muitas vezes, quando se trata de fato de nós confiarmos em Deus, muitas vezes a gente tropeça nisso, nessa questão básica da nossa fé. E aqui o texto, algumas traduções, eu estou usando aqui a NVI ela vai fazer um questionamento. Então ele fala assim, no Senhor eu me refugio, e aí em seguida ele faz uma pergunta, como se estivesse fazendo uma pergunta para um agente externo. Não para ele, mas para alguém que está julgando a sua vida, julgando o seu refúgio, julgando a sua fé e a sua confiança. Porque o texto vai dizer então, como então vocês, ou seja, propondo que são agentes externos, pode dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Ou seja, aquela pessoa que ao invés de descansar em Deus, ela vive uma vida de fuga. Ela está passando por uma dificuldade, ao invés de ela encarar a dificuldade, o seu inimigo, a sua luta, aquilo que é contrário a ele então se sente direcionado a fugir daquela situação, ao invés de ele buscar Deus, ele tenta fugir daquela situação, muitas vezes piorando aquela situação. Mas, ao invés de ser Deus o seu refúgio, ele procura fugir para outro lugar. No caso aqui, o texto vai falar para os montes. Porém, no hebraico, a palavra que propõe é nefesh, que seria a nossa alma. Então, ela também tem uma conotação não somente do agente externo, mas também é um chamado interno, em que eu, muitas vezes, ao invés de correr para Deus, eu sou inclinado a correr na direção contrária. Então, o texto fala, no Senhor me refugio, isso é a minha confissão, isso é aquilo que eu falo com os meus lábios, porém a minha alma, os meus desejos, os meus sentimentos, muitas vezes sobrepõem isso ao ponto de eu querer qualquer outra coisa aonde me refugiar, menos em Deus. Alguém passa por isso? Ou somente eu? Em que o desespero bate e a gente quer outra coisa do que se refugiar no Senhor. Então, o texto ele aponta essas duas possibilidades, o agente externo, mas também o agente interno. Então, a Bíblia é clara que nós temos 3 inimigos, diário. Eu e você. Aqueles que procuram seguir Jesus, serem discípulos de Jesus, enfrentam inimigos diários, todos os dias, 24 horas por dia. Eu não sei quanto a vocês, às vezes até de noite, quando a gente está dormindo, Satanás vem nos atormentar. Muitas e muitas vezes eu via algumas coisas no meu quarto lá e dava um cagacinho. Então, todos os dias. Então, a Bíblia ela fala que nós temos como inimigos o mundo, eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco, que é tudo aquilo, é um sistema contrário à fé cristã. Isso a Bíblia denomina como mundo.
É um sistema contrário à vida. E ela denomina isso, ela classifica em 3 coisas. Ela fala que é a concupiscência da carne, é os desejos da nossa carne. Então, o mundo ele está aí para alimentar a nossa carne. Tudo que a nossa carne deseja, o mundo está disposto a nos dar. Tudo aquilo que a carne deseja, né, que a Bíblia vai falar dos frutos da carne, desde bebedeira, né, prostituição, roubar, mentir. A Bíblia, em nenhum momento, ela dá qualquer tipo de respaldo para que qualquer que seja a situação social que um ser humano esteja vivendo, na sua vida, nas suas finanças, aonde quer que seja, em nenhum momento a Bíblia dá qualquer justificativa, qualquer respaldo para que eu e você cometamos um pecado. Ela não dá esse respaldo para a gente. Então, o mundo vai dizer que depende da situação, você pode fazer aquilo que te der na telha. Então, o mundo é o nosso inimigo. O segundo inimigo que nós temos é Satanás. É o diabo. Como eu falei domingo passado, eu acho, independente de crer ou não crer na existência do diabo, isso não vai fazer a menor diferença se ele de fato existe. Então, para aqueles que já tiveram experiências espirituais, sobrenaturais, né, que já viram uma pessoa endemoniada, sabem do que eu estou falando, de que é impossível um ser humano fazer certas coisas de modo natural. Certo? Tem coisas que eu não vi, mas eu sei de pessoas que já vivenciaram, que fazem parte dessa igreja. É só você sentar com eles depois. Natan ali tem uma discípulo da Rebecca Brown ali, teve muita vivência nessa área, né? Então, assim, mas eu já tive experiências assim, sabe, espirituais. Eu posso dizer para vocês com toda certeza absoluta, queridos, Satanás existe. O diabo existe. Satanás existe e é o nosso inimigo. E talvez o principal inimigo, porque todos esses agentes que eu citei, o mundo e Satanás, ele não tem nem poder de manipulação sobre a tua vida. Ele não sobrepõe as tuas escolhas, ele não sobrepõe a tua vontade. Certo? Então não existe essa história de, por exemplo, eu vou lá e cometo um pecado e eu coloco a culpa no diabo. Ou muitas vezes coloca a culpa em outra pessoa. Você conhece pessoas assim? Que ela erra, ela comete um erro, nunca a culpa é dela. Sempre a culpa é do outro. Vou citar de novo esse exemplo, porque tem pessoas aqui talvez que nunca tenham ouvido, né? Tinha um casal na Gólgota que uma vez, a gente sentado, né, dando um aconselhamento, para eles estavam numa crise, e ele trouxe à tona assim, falou, ó, Pipe, tem uma dificuldade aqui. Qual que é a dificuldade? Ela nunca pede perdão. Nunca. Nunca pede perdão. Ela sempre acha que ela está certa. E ela nunca me pede perdão de nada. Eu vivo pedindo perdão para ela, mas ela não pede perdão para mim. E eu me voltei para ela e perguntei para ela assim, isso é verdade? Ela falou assim, é. Mas nem ficou vermelha. Na lata. É. Falei, mas por quê? E ela respondeu, queridos, porque eu sempre estou certa. Você vive, tem gente aqui assim? É. Tem gente aqui assim? Eu posso falar que no meu casamento não é assim. No meu casamento eu tenho certeza que não é assim, porque eu sempre peço perdão e ela sempre está certa. Entendeu? Não, brincadeira. A gente, graças a Deus, eu e a Kátia até a gente estava compartilhando ontem isso, né? No carro, a gente conversando e a gente falando sobre isso, né? A Kátia está fazendo uma pós e justamente sobre família que ela está fazendo, e ela falando isso, que ela estava muito feliz, porque as coisas que ela está vendo, né, nessa pós assim, olhando para a nossa vida, para a maturidade, o nível que a gente chegou de relação, de casamento, assim, tem sido realmente uma benção. Porque eu sempre acreditei nisso, sabe, queridos? Cara, você está casado? Tô. Bicho, faça de tudo para tornar a tua casa um lar maravilhoso, sabe? Mulheres, seguram.
Segurem, sabe? Segura um pouco, fale menos, né? Homens, se ligue mais, sabe? Não seja tão desligado. Tem coisas que hoje eu vivencio no meu casamento, que eu tenho até vergonha de falar para vocês de que eu não praticava essas coisas alguns anos atrás. Não vão saber. E que às vezes eu estou assim, ajudando a Kátia em casa, assim, fazendo as coisas de casa, e cara, e hoje eu percebo assim, meu Deus, a minha esposa fazia tudo isso sozinha. Porque o mané aqui, desligado, não prestava atenção nas coisas, entende? E simplesmente não percebia as coisas. E aí quando eu passei a tomar algumas posturas em casa, rapaz, céu, meu Deus, ela fazia tudo isso sozinha. Sozinha ela fazia isso em casa, né? Sem citar as questões. Mas, amém, queridos, amém. Pelo amor de Deus, sabe? É aquele ditado, né? Ou a gente amadurece ou permanece essa pessoa, sabe? Eu não vou usar esse termo, porque não se usa mais esse termo, né? Mas o termo era retardado, mas não se usa mais esse termo, né? Porque esse termo hoje em dia tem outros conceitos acerca dele. Mas é isso, a gente precisa amadurecer, tendo o casamento. Amém? Mudar, meu querido. Mude. Homens e mulheres, pelo amor de Deus, se liberte do Exu, sempre estou certa. Não deixe Satanás destruir a tua vida. Amém? E o último inimigo, que esse para mim é o pior deles, somos nós mesmos. É o lado negro, o lado escuro da força, né? Entendeu? O lado em que a gente todos os dias tem que lutar contra ele todos os dias, né? Que é a nossa carne, essa bendita carne que conspira contra nós, né? Dentro dos nossos vícios, das nossas lutas. Você está quebrando ainda. Amém? Então, indo em diante, queridos, no verso 2, vejam, os ímpios preparam os seus arcos, colocam as flechas contra as cordas, para das sombras as atirarem nos retos de coração. Então ele está falando aqui dessa questão entre que os ímpios, ou seja, aquele que não compartilha da mesma fidelidade, da mesma confiança do crente, ele pega e se volta contra ele, e aqui tem muito a ver com fundamentação da nossa fé. Como eu falei, o mundo e Satanás não têm o poder sobre as nossas vidas. Ele pode nos tentar nos influenciar, tentar transformar o nosso comportamento e influenciar muito do nosso comportamento, né? Uma coisa que está acontecendo, não sei quantos de vocês têm acesso a esse tipo de coisa, mas aparece esse tipo de coisa, eu fico vendo muita coisa assim de política, muitas vezes, infelizmente, né? E sempre está aparecendo essas questões polêmicas, né? Por exemplo, já vi várias mulheres que fazem programa, né? E tá tudo certo. Tem uma delas aí conhecida que quer montar uma igreja só, mas não é para montar uma igreja para mudar o comportamento, é montar uma igreja para continuar na praxis do negócio, tudo legislado pelo Evangelho. É igual montar uma igreja, sei lá, eu abri uma boca de fumo aqui na porta que está tudo legalizado. Legalize já. Domingão aqui, permite ramp no louvor. Então, essa influência, né? Então, ele está falando assim, que o mundo vem te influenciar. Em quem você se refugia? Quem que é o fundamento da tua vida? Ele vai falar no verso 3, quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Então, quando o fundamento da fé, em especial, eu não tenho aqui uma Bíblia de papel, né? A gente costuma usar o celular, mas quando a Bíblia, que é um fundamento da nossa vida, da nossa caminhada, ela começa a ser colocada de lado, ao ponto que a minha visão, a minha vontade, o meu pecado, eu quero de alguma forma manipular o Evangelho
para que a coisa seja do meu jeito, então eu estou destruindo o fundamento principal da minha vida, que é a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus, a Bíblia, o Antigo Testamento, 1500 anos antes de Cristo, já havia a lei. Mas antes da lei, já haviam princípios estabelecidos por Deus, desde o Éden, que Noé observou, que Abraão observou, até chegar em Moisés. Depois de Moisés, nós temos toda a questão do decálogo e toda a legislação, de que nem toda ela é para nós, porque algumas daquelas legislações diziam respeito a uma cultura de deserto, né? Mas o decálogo ele permanece como um princípio de vida para a igreja. Chega no Novo Testamento, Jesus complica um pouco mais, porém, a única complicação que estabelece, que é estabelecida por Jesus, é aquela que Paulo fala, com a máxima da fé cristã. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A única coisa que eu e você precisamos fazer como crentes, Jesus viver em nós. Nós mortificarmos a nossa carne e a cada dia nós sermos mais parecidos com Ele. Amém? Amém? Então, isso nós temos que questionar na nossa vida. Com quem que eu mais pareço no meu dia a dia? Eu continuo sendo aquela velha criatura que não muda de vida, o caráter não muda, nada altera, ou sou essa pessoa que diariamente tem sido transformada pela presença de Jesus na nossa vida? Amém? Porque não pode, queridos. Então é uma coisa errada nesse conceito que está sendo tentado fundamentar sobre a vida do cristão, de que é possível você ser cristão, você amar Jesus, mas continuar praticando certas coisas na vida. Amém? O apóstolo João, na primeira epístola, ele vai falar isso. Ele vai falar, olha, aquele que peca é do diabo, ele fala. Então, é uma coisa até radical, assim. Né, que alguns tomam isso de uma maneira muito literal, então, crê que quando é crente, você não pode mais, nunca mais pecar. Mas ali o sentido do texto grego é, não vive mais na praticidade do pecado. Porque ao mesmo tempo em que ele fala que aquele que nasceu de novo, ele não vive na praticidade do pecado, ele também fala, aquele que diz que não tem pecado, faz de Deus mentiroso. Então, ainda que nós estamos em Cristo Jesus, nós ainda somos as pessoas sujeitas a pecar. Amém? No dia a dia. Amém não, né? Amém é que assim seja. Que assim não seja, então. Amém? Porque o ideal... Isso. O que aconteceu? Ei, mas... Oi, som. Pode abaixar. Ei, som. Ei, som, baixa. Pode abaixar. Ei, tá bom. O que eu estava falando? Pode abaixar mais ainda. Ei, som. Som. Pronto. Eu acho que vai precisar... Estão ouvindo bem aí atrás? Não. Ok. Então, essa questão dos fundamentos, queridos. Então, é muito perigoso quando a gente substitui o fundamento da nossa vida por aquilo que o mundo estabelece para nós, né? E a gente tem visto assim, uma geração inteira da igreja assim, sabe, sendo movida, sendo fundamentada por qualquer coisa menos pelo Evangelho. Então, assim, a gente tem que, querendo ou não querendo, e aí é a luta da carne contra o Espírito. Eu preciso ajustar a minha vida ao Evangelho e nunca fazer o Evangelho se ajustar à minha vida. Amém? Certo? Tem certas coisas que são pecado desde sempre e vão permanecer sendo pecado até o fim dos tempos.
E eu não posso simplesmente aceitar para a minha vida isso. Amém? Eu estava conversando com uma pessoa que estava falando esses dias para mim assim, que não via que o sexo, por exemplo, era uma coisa como um pecado. Então, podia fazer à vontade com quem quisesse, independente, né, e estava tudo certo. Que ele não via como um pecado. E eu não estou falando de um cara que não é cristão. Eu não estou falando de um cara que, sei lá, não tem a mesma fé que a gente. Eu estou falando de um cara que é crente. Um cara que é macaco velho de igreja, que está vivendo há muito tempo e que vem com essa conversa. Entende? Então, alguma coisa na fundamentação da vida desse cara se perdeu. Entende? Então, aí o fundamento é destruído. Então, para onde que nós vamos? Se nós perdermos a Bíblia Sagrada como fundamento das nossas vidas, para onde que a gente vai? O que sobra para a gente? Cada um faz o que quer da sua vida e ponto final. Não tem nem razão de nós estarmos aqui, porque o que impede de um se estressar com o outro e sair no soco aqui dentro? O que impede? E entre outras coisas mais. Continuando, queridos, no verso 4, ele diz assim: o Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono dos céus, seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Há duas afirmações nesse texto que é bem interessante, que ele fala duas características acerca de Deus: a sua imanência e a sua transcendência. Porque ele afirma assim, que o Senhor está no templo e, ao mesmo tempo, ele não está no templo. O Senhor está no templo, mas, ao mesmo tempo, ele está nos céus, assentado no seu trono. Então, ele está presente aqui em nossas vidas, mas, ao mesmo tempo, ele está no seu trono de justiça, olhando para todo o mal que acontece nas nossas vidas, no mundo, as nossas escolhas, e ele é um reto juiz. Então, é meio loucura da nossa parte ignorar esse fato, de que, além da sua santidade em nossas vidas, ao qual a gente deveria ter toda a reverência pela sua presença em nossas vidas, eu acho que é o Francis Chan que fala isso, não sei se foi o Francis Chan ou o John Piper, que ele fala dessa questão da reverência quando você vai para a palavra de Deus. Não, acho que foi Lutero quem disse isso, que fala que quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que ter essa consciência de que aquilo ali é a palavra de Deus, de que Deus está presente na palavra de Deus. Então, se é Deus que está falando com a gente, porque aquilo é a palavra de Deus, eu não posso dar uma de TDAH quando está lendo a Bíblia. Entende? Porque nós temos que ter esse respeito para com a palavra de Deus, porque é Deus falando comigo, é Deus falando com a gente. Assim como é falta de educação você ficar ignorando uma pessoa que está conversando com você, da mesma forma você não ter reverência com a palavra de Deus também é uma falta de educação para com o Deus vivo. Então eu tenho que ir para a palavra com essa reverência absoluta de que é Deus que está ali falando. Por mais que não seja uma fala, né, sonora, é a palavra escrita, falando comigo e com você. E nós temos que ter a reverência para com ela. Amém? Certo? Eu acho interessante, né, os antigos, eles tinham... Estou quase virando um antigo também. Mas os antigos, eu lembro dos antigos na igreja presbiteriana, né, cara, que era uma reverência, assim, para com a palavra de Deus, né? A gente, dentro da célula, nós estamos compartilhando a questão da ceia, né? Falando sobre o sacramento da ceia, e como é que era para cada um o momento da ceia. Como é que cada um via a ceia. Aquele momento do compartilhar o pão e beber o vinho, né? Como é que era esse momento, como cada um via? A gente via isso como uma reverência que nós devemos ter para com esse momento, ou é um momento que a gente simplesmente está ali mascando um chiclete, olhando para a parede, olhando para o céu, imaginando a hora de chegar em casa? Então, são coisas que a gente pode perder e que a gente não deve perder, e deve ter total reverência para com esses momentos, porque, ainda que exista a discussão a respeito da transubstanciação ou não, se literalmente é o corpo e o sangue de Jesus ou não, na minha questão, obviamente, que não é literalmente o corpo de Jesus, mas independente se é literalmente ou não o corpo de Jesus, aquilo tem o seu poder, tem a sua validade, e que nós devemos ter toda a reverência e respeito para com aquilo, para com os elementos. Amém?
Então, tem essa questão do imanente e a questão do transcendente. Então, Deus está presente no seu santo templo e, ao mesmo tempo, Ele está sentado no seu trono. Ou seja, Deus está em tudo, em todo o tempo. Ele nunca está sem que esteja com os seus olhos voltados para cada um de nós. Amém? Sabe como isso não muda um pouco a nossa vida, a nossa conduta? Ter a consciência plena disso, de que os olhos dele estão em mim o tempo todo. Entendeu? Então não adianta sair na rua e fazer as cacas da vida, porque os olhos dele estão em cima de mim. Por mais que eu esteja sozinho em casa com a minha internet, os olhos dele estão em mim. Se eu estou na rua sozinho, os olhos dele estão em mim. Não tem ninguém me olhando, mas ele está me olhando. Ele está sempre com os olhos dele voltados para mim. E não tem como fugir disso. Não vou citar a pessoa, mas tinha uma pessoa assim que não queria nem tomar banho pelado, porque vai que Jesus volta, né? E ela é arrebatada pelada, assim, né? Então não queria ser arrebatado nem pelado. Então, os olhos do Senhor estão sobre a pessoa, né? Então, imagine, né, cara? Como se Deus estivesse preocupado com a nossa nudez, né? Continuando no verso 5, então, o Senhor, Ele prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Então, amar a injustiça, amar o pecado, mais do que amar a Deus, é isso que nós estamos correndo o risco todos os dias. E eu não estou falando de uma pessoa em especial, todos nós, queridos, todos nós. Todas as vezes nesses 25 anos de igreja que eu vi a queda de muitos líderes, eu nunca tive prazer nisso. Do contrário, eu sempre chorei diante de Deus. Sempre chorei diante de Deus, falei, Deus tem misericórdia. Então, para mim ainda é uma coisa que eu tenho muita dificuldade de ver essa exposição que essa igreja hoje faz. Queridos, depois que a gente aceitou que existe um site chamado Fuxico Gospel, entendeu? Não tem salvação. Em que milhares de crentes ficam se alimentando daquela fonte do inferno, expondo o pecado de pessoas. Ai, o irmão lá. Eu tenho certeza absoluta que essas pessoas vão queimar no fogo do inferno. De verdade, se elas não se arrependerem. Porque isso é um pecado. Esse site é um site diabólico. Não há prazer, querido. Eu não tenho prazer quando o irmão cai. Do contrário. Do contrário. Só fala misericórdia, Senhor. Porque qualquer um de nós pode passar por isso. Nenhum de nós é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Sou tão sujeito. Minha esposa e meu filho sabem da minha vida, conhecem melhor do que ninguém que eu sou talvez o pior dos piores. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão. E aí no verso 7, o texto diz, pois o Senhor é justo e ama a justiça. E finalmente ele diz, os retos verão a sua face, aleluia. Então por que vale a pena resistir a tudo isso? Resistir ao mundo, resistir ao diabo e resistir a nós mesmos. Por causa daquilo que o texto propõe. Se um dia eu e você quisermos ver Deus face a face, a gente precisa lutar contra essas três coisas. E nunca se render a nenhuma delas. Amém, queridos? Amém? Eu queria ler 2 textos para completar isso tudo, especialmente porque vem a questão da promessa que está ligada a este fato de que nós veremos a Deus. No momento nós não podemos ver Deus, nessa condição em que nós estamos. Tá? Se fosse para a gente ver Deus aqui, se Deus aparecer aqui agora nesse momento, todos nós somos fulminados pela sua glória. Talvez só eu sobre, mas vocês morrem tudo. Certo? Então lá em Apocalipse, queridos, no verso 5, capítulo 5, dos versos 1 até o 14, eu quero ler rapidinho. E eu quero que você volte agora a tua mente, o teu coração, para a revelação desse texto. João, ele está na ilha de Patmos, aprisionado. Ele está preso na ilha de Patmos, pelo Império Romano, está lá preso.
nessa ilha, e é nessa ilha que ele tem a revelação do Apocalipse. Ele tem a revelação. Jesus envia seu anjo que fala com ele, e ele tem essa visão ali, sendo revelada. Diz assim, ó: então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aleluia. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono. Aonde estava o cordeiro, queridos? No centro do trono. Esse cordeiro estava no trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Presta atenção. Eles reinarão sobre a terra. Meu livro de escatologia está ali fora, aproveitando, fazendo um jabá, que trata justamente sobre isso. A igreja já reina sobre a terra. Não irá reinar. Eu e você já somos a geração eleita, o sacerdócio real. Nós já somos os reis sobre a terra, reinando com Cristo Jesus sobre a terra, sobre o seu reino sobre a terra, que já está sobre a terra. O versículo parei. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhões de milhões. Olha que coisa linda a visão que João está tendo. Milhões de anjos ao derredor do trono. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram: amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. E agora, queridos, pulem lá para Apocalipse, no capítulo 7, dos versos 9 a 17. Vou ler rapidinho. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre, amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse:
Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Aleluia, aleluia e aleluia. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles sol e nenhum calor abrasador. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Aleluia. Aleluia. E eu acho interessante essa questão, eu falando uma vez sobre essa questão, inclusive isso está no meu livro, que quando esse céu se abrir e o Cordeiro se apresentar, nós teremos a maior concentração de louvor e adoração de todos os tempos. Porque todos os homens e mulheres, desde Adão até o último, estarão diante do Cordeiro, que voltará para julgar. Todos os homens, todas as mulheres estarão lá, ressurretos e os que estiverem vivos, para receber o juízo do trono branco. E o texto fala que não somente eles, mas ele fala que todos os seres viventes do céu, da terra, debaixo da terra, até as minhoquinhas, não vão levantar os bracinhos porque não tem bracinho. Até as minhoquinhas vão estar ali, ó. E o mais poderoso de tudo, para a vergonha dele. Todo esse sistema de Satanás, sistema mundano, aqueles que ignoraram que esse dia um dia ia chegar, estarão lá, diante dele, olhando e percebendo a sua estupidez. E aí o maior triunfo de todo. Todos os demônios e os anjos estarão nesse dia. E todos irão dobrar os seus joelhos. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todos. Fico pensando, Satanás com todos os seus milhões de demônios sentando de joelhos prostrados diante do Cordeiro, prontos para receber a sua sentença. E todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Senhor Jesus. A Bíblia diz que o Senhor enviará os seus anjos, que irá separar os seus, para terem o arrebatamento. Esse encontro com o Senhor nos ares, para estar com Ele para todos sempre. Aleluia. Para todos sempre. Amém? Sabe o que é interessante, queridos, para encerrar? O profeta Daniel, ele profetizou a vinda de Jesus quase 600 anos, 600 anos mais ou menos, um pouco, 700, né? Isso. 700 anos antes de Jesus, ele profetizou a restauração do templo. Depois ele profetiza a vinda do Messias, ele profetiza que o Messias ia ser tirado, e ele profetiza a destruição do templo. Tudo isso dentro de 70 semanas, que dava mais ou menos 500 e poucos anos. E isso se cumpriu exatamente da forma como ele profetizou. 700 anos antes, ele profetizou que as coisas aconteceriam no tempo exato das coisas acontecerem, e as coisas aconteceram. Somente um Messias cumpriu exatamente aquilo que Daniel havia profetizado. Se houve outro Messias profetizado por Daniel, que não veio, a profecia de Daniel falhou. Porque ele profetizou exatamente o tempo em que as coisas aconteceriam. E ele falou que depois da 79ª semana, ou seja, a última semana, já dentro da semana 70, depois disso, o templo seria destruído. E o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70. Todo o sacrifício cessou. Nunca mais houve em Israel
sacrifício de animais. Nunca mais houve. Encerrou ali. Então, o que eu peço para que todos nós pensemos é o seguinte: se Daniel profetizou exatamente isso, de forma tão precisa, e as coisas aconteceram, da mesma forma ele profetizou também um juízo vindouro. O dia do Senhor chegará. E ele fala: os justos e os injustos ressuscitarão do pó da terra. Uns para a vida eterna, e outros para a perdição eterna. Aí eu falo assim, meu Deus, esse cara acertou um lado aqui, ó, precisamente. Será que ele está profetizando errado aqui? E o Senhor Jesus nos deu uma advertência. Então, não brinquemos, queridos. Não brinquemos de sermos crentes. É muito sério isso. Que a gente seja essa geração de noivas que estão preparadas todo momento. Às vezes eu sonho que Jesus está voltando assim, sabe? Às vezes ele volta em umas situações, né, que eu fico pensando, puxa vida, Senhor. Eu queria que Jesus voltasse no momento que eu estava lá fazendo um devocional, né? Em jejum, a santidade, acabei de acordar, não deu tempo de pecar nada ainda. Né? Mas nós temos que ter um pensamento o tempo todo isso. Apesar de que eu não creio, claro que a gente só é salvo pela graça e por aquilo que Ele fez em nossas vidas. Amém, queridos? Não esqueçam o fundamento de suas vidas, que é a palavra de Deus. E ela nos dá essa promessa de que um dia Ele voltará para buscar a sua igreja. Amém? Amém? Vamos chamar os diáconos aqui, vamos ter um momento de louvor. De louvor, não, desculpa. De ceia. Não tem ceia? Oh, vamos comer as uvas elétricas ali, pronto. Sério? Não tem? Falaram que ia ter hoje. Vamos lamber o sangue que está no chão ali, então, ali. Estou sabendo agora. Vamos ficar de pé, queridos. Quero mais uma vez agradecer a todos que estiveram aqui nos visitando. Domingo que vem estaremos aqui novamente. Você sempre será bem-vindo. Independente se você faz parte como membro da Gólgota ou não, aqui é a sua casa. Seja sempre bem-vindo. Oremos. Senhor Jesus, obrigado pela promessa de que um dia nós o veremos face a face. Não mais como inimigos do Senhor. Não mais como afastados da tua glória. Mas como um povo comprado, um povo redimido, por meio do teu sacrifício naquela cruz. Obrigado, Jesus, porque nenhum juízo vindouro nos espera. Porque todo juízo já foi trazido sobre ti naquela cruz. Obrigado porque você tomou sobre si todos os nossos pecados, tudo aquilo que nos pesava como juízo, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por tão grande salvação sobre as nossas vidas. Obrigado por ter nos amado, por nos amar de maneira tão grandiosa, Jesus. Você permanece sendo o fundamento da nossa vida, da nossa fé, da nossa caminhada, da nossa jornada nesse mundo, Senhor. Deus, derrama da tua graça sobre a vida de cada um que está aqui, Jesus. Que o Senhor permaneça sendo o fundamento de cada um que está aqui, Jesus. A rocha de cada um. Obrigado, Jesus. Leve todos em segurança para os seus lares. Em teu nome eu oro. Amém. Uma boa semana, queridos. Bom pescoço doído amanhã. Dá um abraço no seu irmão. Quem quiser abraçar, né? Os curitibanos aí não precisa abraçar. Vão em paz. Tem livros lá fora. Tem a Metal Bible lá. Tem o livro de escatologia. Deus abençoe.